Você já parou para pensar que a sua casa, ela também ensina, mesmo quando ninguém está dando conselhos, mesmo quando ninguém está explicando nada, a casa continua ensinando todos os dias. Antes de ser arquiteta, eu também sou esposa, mãe e cuido da minha própria casa. E foi vivendo na minha casa, foi vivendo a minha casa, que percebi uma coisa muito bonita. As casas também ensinam. Não porque elas falam com palavras, mas porque todos os dias elas testemunham aquilo que fazemos, que vivemos, que somos. Então, a casa também ensina. A casa é a nossa primeira escola. Antes da escola, antes do trabalho, antes da universidade, existe a casa. E é justamente dentro dela que aprendemos muitas coisas que levamos para a vida inteira. É nela que aprendemos a esperar, dividir, a pedir licença, a agradecer, a respeitar o espaço do outro. Os filhos aprendem muito mais observando do que ouvindo, porque a casa é o primeiro lugar onde a vida nos educa. As nossas casas, elas nos ensinam como nós vamos viver no mundo ali fora, como que a gente vai proceder no mundo ali fora. De que forma, Lise? É muito simples. Nós temos a nossa casa, nós temos que cuidar dela todos os dias, nós temos que arrumar, limpar, organizar, fazer as nossas refeições, estudar, ler, viver, né, dentro de casa, passar os nossos dias, nossas noites, dormir muito bem. Quando a gente aprende, quando nós entendemos que a casa ensina, nós sabemos que é ali que nós vamos formar pessoas, famílias. E para vocês verem como as lições elas são fantásticas dentro de uma casa. A partir do momento que você, mãe, mulher, gestora do lar, enfim, empresária, você está ensinando seu filho, sua filha, e acima de qualquer coisa, antes de tudo, você está ensinando novos gestores, novos empreendedores. Sabe como? Hoje mesmo eu comentei, e aqui no nosso horário de almoço, o seguinte: que eu disse, minha filha, você precisa aprender a cozinhar, a limpar o seu quarto, a limpar o seu banheiro. Você precisa aprender a organizar a casa. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe organizar a casa, eu não estou falando isso só para as meninas, não, estou falando isso para os meninos, inclusive. Porque a nossa casa, ela é a primeira empresa. Aqui a gente vai aprender a como organizar o nosso tempo, organizar as nossas ideias, organizar as tarefas, como fazer as tarefas, de que forma fazer, como compartilhar o nosso dia a dia com as outras pessoas que vivem, porque eu preciso respeitar o espaço delas. E eu sei que o outro não vai fazer tão bem quanto eu faço e vice-versa. E dentro de uma empresa é assim. Então a gente ensina os nossos filhos a como organizar uma casa, mas não é uma tarefa para ser uma tarefa doméstica, não, é para treinar o seu cérebro, para treinar a sua paciência. Porque antes de um empreendedor pedir para executar essa tarefa, o empreendedor precisa saber como se faz essa tarefa. Ele só vai poder exigir alguma coisa de um funcionário seu quando ele souber como se faz. Porque, caso contrário, como ele vai saber se é desta forma ou de outra forma que se faz essa devida tarefa na sua empresa? Então, a casa, sim, ela é a nossa primeira escola. Quando ensinamos uma criança a arrumar o seu próprio quarto, limpar o seu próprio quarto, limpar o seu próprio banheiro, nós estamos ensinando que o lugar mais limpo é o que menos se suja. O lugar mais organizado é o que menos se desorganiza. Quem é que consegue trabalhar numa empresa com uma mesa toda bagunçada, sem agenda, sem um planner, sem uma organização dos documentos, sem um fichário? Se aprende isso dentro de casa. Se aprende o respeito dentro de casa. Se aprende a organizar o seu tempo dentro de casa. A evitar desperdícios, a economizar, a fazer a sua organização com o seu tempo e com os mantimentos que você tenha para um determinado tempo. A empresa é a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando a gente tem funcionários e quando a gente tem filhos, nós temos que preparar os nossos filhos, não começando aqui de cima. Eles precisam entender como as empresas são começando aqui embaixo. Então vejam, as nossas casas, sim, elas nos ensinam.
Às vezes nós acreditamos que educar exige grandes conversas, grandes feitos, grandes mudanças. Muitas vezes não. São pequenos hábitos que deixam as marcas mais profundas. Uma mesa posta, um bom dia, guardar o celular na hora do jantar, ajudar a organizar a casa, pedir desculpas quando erramos. Tudo isso educa. A casa vai registrando estes hábitos e quem vive ali também. Vejam, a casa ela ensina pelo exemplo. Imaginem duas situações. A primeira, todos chegam em casa da escola, do trabalho, ou a mãe que chega do trabalho já passou no supermercado e também está chegando em casa no mesmo horário do que todo mundo. Cada um vai para um cômodo diferente, cada um pega seu celular, cada um vive no seu próprio mundo. Agora vamos para a outra cena, a segunda casa. Todos chegam em casa, no mesmo horário, da escola, do trabalho, a mãe do trabalho, do supermercado, vamos usar o mesmo exemplo. Alguém já entra, já prepara o jantar, já organiza as compras, já prepara um café. O outro já está organizando, já está entrando para tomar banho, já está organizando as suas tarefas para fazer na sequência. Ou chama os outros para conversar durante 15 minutos enquanto prepara o alimento na cozinha, enquanto prepara o jantar, enquanto prepara, enfim, um lanche. O ambiente muda completamente. A energia da casa muda. Os vínculos se fortalecem. Pequenos encontros transformam grandes histórias. Quem cuida da casa cria oportunidades. Quem pode criar oportunidades para que esses encontros aconteçam? Muitas vezes, essa pessoa é a gestora do lar. Nós, no caso. Você, no caso. Eu. Ela percebe quando a rotina está afastando as pessoas. Às vezes basta um pequeno ritual. Um almoço de domingo. Um café no fim da tarde. Uma oração. Uma conversa antes de dormir. São gestos simples, mas que fortalecem toda a família. Eu vou dar outro exemplo para vocês de que uma vez por semana, já faz algum tempo, eu acho que eu já vinha conversado com vocês em outros momentos, eu comecei a fazer, nós aqui em casa começamos a fazer o Evangelho no Lar. Mas essa decisão, vamos dizer assim, essa mudança, ela partiu de mim, né? Ela partiu da minha vontade e eu sempre quis fazer Evangelho no Lar. Há muitos anos, mas eu nunca tomei iniciativa, eu não tinha um roteiro de como fazer Evangelho no Lar, ou seja, eu não tinha aprendido e também não tinha procurado aprender. Então, desta forma, eu me informei e aí eu disse, não, eu quero saber como que é e quero fazer o Evangelho no Lar. Então, aqui em casa a gente faz o Evangelho no Lar, né, todo domingo, e hoje eu percebi que se eu não tivesse chamado todos para sentarmos e fazermos o Evangelho no Lar, porque às vezes a gente faz com o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes a gente faz com a Bíblia, então não existe uma regra. Pode ser que em outras casas o Evangelho segundo o Espiritismo se faz com o Evangelho que se chama o livro que se segue para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo é esse, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós aqui em casa a gente resolveu fazer da nossa forma, do nosso jeito. Então, às vezes, um escolhe a Bíblia, o outro escolhe um outro livro, e a gente abre e lê a passagem que está descrito. E hoje, na passagem de hoje, foi falado a respeito de fazer caridade. De fazer caridade. E eu não estou dizendo aqui para fazer caridade com dinheiro, existem N formas de se fazer caridade. Doando o seu tempo, doando alimento, doando os teus ouvidos para você ouvir alguém. Simplesmente só ouvir, você não precisa aconselhar essa pessoa, somente ouvir, dando um abraço. Esse meu tempo que eu estou dedicando aqui a vocês, passando essa informação toda, é uma espécie de caridade. Só que na Casa Olos, a gente tem outro nome para fazer caridade. A gente chama isso de, dentro dos 9 princípios da Casa Olos, a gente chama isso de fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, a caridade, eu disse, foi muito a calhar, né? Eu abri assim, simplesmente eu pego o livro e abro. Então, nessa página que caiu, eu mesma li. E estava ensinando a fazer a caridade. Então, o nosso propósito essa semana está em fazer caridade de alguma forma. De alguma forma. Cada um vai escolher a sua forma de fazer a sua caridade. Enfim, então vejam. Um ato
que partiu da minha pessoa para a gente fazer evangelho no lar. Nós estamos ensinando a nossa filha a fazer esse tipo de atitude, a ter esse tipo de atitude. Não é que ela não tenha, não, mas isso vai criando memórias epigenéticas. Toda vez que ela lembrar da nossa casa, que ela lembrar da nossa cozinha, que ela lembrar do nosso horário no final de semana, ela vai lembrar isso e vai se conectar. Olha só, lá em casa a gente fazia evangelho no lar uma vez por semana e nós discutimos este assunto tal dia. Quem sabe isso vira exemplo para outras pessoas, para outras casas, para outras famílias. E quem sabe isso vira exemplo para a família que ela vai formar no futuro. Então as casas ensinam. Aqui em casa, cada um tem a sua tarefa, né? Cada um tem a sua tarefa. A tarefa de cozinhar, a tarefa de lavar a louça, a tarefa de secar a louça. E cada um executa a sua tarefa perfeitamente bem. É claro que às vezes precisamos chamar a pré-adolescente para fazer essas tarefas, porque isso é normal. Mas ela faz. Então a gente já tem um método, uma metodologia. Então a casa está ensinando que a louça não se lava sozinha, a cama não se arruma sozinha, a casa não se limpa sozinha. Temos ajuda de eletrodomésticos? Temos, mas alguém tem que pegar o eletrodoméstico, ligar, limpar o eletrodoméstico. Ele não faz isso sozinho. Nós não temos ainda essa tecnologia toda de apertar um botão autolimpante e a nossa casa faz as suas tarefas sozinha. Isso ainda não foi descoberto como fazer. Quem sabe um dia. Então, a nossa organização dentro de casa, ela vai ensinando muitas coisas. A conviver, a saber que se eu não executar a minha tarefa de lavar a louça, vai chegar na hora da próxima refeição, a pia vai estar uma bagunça. Eu tenho que saber que eu tenho que fazer isso no momento que eu tenho, no momento certo. Porque se eu não lavar a louça, eu vou atrasar o outro que não secou. E se o outro não secou, vai dificultar a pessoa que vai fazer a próxima refeição, que vai preparar o jantar, enfim, o almoço, o café da manhã. É uma sincronicidade. E a gente tem isso aqui na nossa casa, nós começamos a organizar isso e a gente vê que isso vai funcionando. Às vezes eu faço o mercado sozinha, às vezes meu marido me acompanha, e a gente entra, não é que cada um vai sentar, cada um a gente vai se ajudando e vai guardando as coisas. Mas isso precisa ser combinado, isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado entre todos os moradores da casa. Todos. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, não importa a idade dos ocupantes do imóvel. Todos devem estar cientes de que a casa é uma comunidade. E quando nós vivemos em comunidade, a gente aprende e a gente ensina. A gente ensina e a gente aprende. Tudo que fizemos dentro de casa, ela vai, vocês já ouviram, né? A gente já falou isso aqui, ela vai guardar isso na sua memória. Tudo que nós pensamos, sentimos, falamos e fizemos, tudo principalmente a nossa intenção. Eu tenho uma intenção de cuidar bem da minha casa, mas não é para mim, somente para mim. É para todos. Você, gestora do lar, quando assiste, quando está aqui comigo, você deve pensar, mas Lise, sou eu que lavo, passo, cozinho, sou eu que arrumo a casa, sou eu que levo meus filhos para a escola, sou eu que busco. E saibam que você é bem feliz fazendo todas essas tarefas. Você está fazendo um ótimo trabalho. Você está sendo perfeita nessa tua vivência aqui. E quando você dá o seu melhor, fazendo essas tarefas que muitas vezes passam desapercebidas, que muitas vezes alguém diz assim, ela só cuida da casa. Cuidar da casa dá muito mais trabalho do que cuidar de uma empresa. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Então, quando nós estamos vivendo dentro de uma casa, nós estamos criando essas vivências, essas memórias, nós estamos colocando informação para o livro dos registros da nossa casa. E essas informações, elas vão fazer o quê? Voltar para nós. Então, a nossa casa, ela vai ser a nossa primeira escola. É aqui que nós educamos os nossos filhos, é aqui que nós nos reeducamos, porque a gente não sabe tudo. Às vezes, quando nós estamos passando uma informação para uma criança, nós pensamos, nossa, como que eu não fiz isso diferente na minha infância? Como que eu não tive essa informação diferente? Como que minha mãe não me ensinou assim, que é muito mais fácil? Porque às vezes a criança, nós passamos o que ela precisa fazer, e a criança, o adolescente diz, mãe, mas e se eu fizer dessa forma, pode ser feito? Aí você analisa e você diz sim, pode ser feito. Agora eu vou contar um outro exemplo para vocês
Um exemplo real de uma cliente minha que chegou para mim e no seu lugar de trabalho, eu não consigo me acostumar com isso ainda, gente, é muito sério isso que eu vou falar para vocês. No seu lugar de trabalho, a criança, ela, enfim, ela respondeu para essa minha cliente da seguinte forma: Fulana, se você quer que eu faça essa lição que você está pedindo para eu fazer, essa minha cliente trabalha numa sala de aula. Se você quer que eu faça essa lição de casa, você precisa falar com a minha babá, porque é ela que me ajuda a fazer a lição de casa. Eu não consigo ainda entrar isso na minha cabeça como sendo uma questão normal. Porque é uma coisa tão complicada quando a gente delega funções de criação do nosso próprio filho. Uma babá não vai ensinar e educar do jeito que eu quero, de acordo com os meus princípios. No mundo fora do Brasil, existem cursos de babysitter, onde elas têm que aprender a falar 3 línguas, onde elas estudam para ser babysitter, para ser babá, enfim. Então voltamos aqui para o nosso mundo. Será que isso é bom? Será que isso forma pessoas? Eu não estou dizendo aqui que a babá é má pessoa, não nada disso. Mas, poxa, como que fica a criança? Minha mãe nunca fez a tarefa de casa comigo. Nossa, eu nunca sentei com meu filho para fazer uma tarefa de casa. Entende que falta vai ficar uma lacuna? Entende que isso lá na frente vai precisar ser revisado? Porque todas as crianças, ela vai conviver futuramente com crianças que vão dizer: quando a minha mãe sentava fazendo a tarefa comigo, ou meu pai, a gente se divertia, a gente brincava, ou a minha mãe ficava indignada comigo porque eu não fazia direito, ou ela me chamava atenção porque a minha letra era feia, ou ela me chamava atenção para eu prestar atenção, ou ela tomava tabuada comigo. Ou enquanto eu fazia a tarefa, minha mãe estava lendo ao meu lado. Percebam, ela não vai ter essa memória. Pois é, as casas educam. As casas educam. Vejam que são situações, muitas vezes, que a gente não percebe agora, nós não percebemos como estamos fazendo, de que forma, mas isso lá na frente vai repercutir de uma forma na vida da pessoa que estamos criando, porque os nossos filhos não nos pertencem. Os nossos filhos pertencem ao mundo. Nós estamos educando futuros profissionais, futuros gestores, futuros empreendedores, futuros funcionários. E essa educação vem de casa. Eu sempre disse, educação vem de casa. A escola alfabetiza. E a gente está vivendo num mundo tão complexo, né? Onde a ética, a moral e a educação, eles estão tão perturbados, né? Tá fora de moda, vamos usar uma palavra assim. E como é complicado quando você precisa ter uma compreensão de que o colega que estuda com teu filho, ele tem essas lacunas. Ele tem essas lacunas de amor, de carinho, de respeito, porque é visível isso dentro de uma criança, num adolescente. Então, nossa, é gritante isso no adolescente. Quando falta harmonia familiar, quando falta compreensão, compaixão, amor, carinho, colo, beijo, abraço, de conviver, de fazer refeição juntos, isso dentro de uma escola, porque a maioria das pessoas acham que a escola que educa. A escola não educa nada, a escola alfabetiza. Isso dentro de uma escola vai repercutir em crianças que batem, que não têm respeito, que não têm educação, que não sabem dos seus limites, que não sabem conviver com outros colegas, que não sabem respeitar o espaço do outro, que não sabem emprestar algo, devolver algo emprestado, que não sabem que o material do colega não é seu, é do colega, que não pode pegar sem pedir. Gente, isso tá assim, ó. E você que está assistindo esse vídeo, você gestora do lar, você mãe, você empreendedora, mulher, você que é empresária, você que é dona de casa, você que é uma gestora do lar. Você sabe do que eu estou falando, você já percebeu isso de como que está. E você que está aqui me ouvindo, e que está lá na fase inicial da fase de constituir família, na fase de comprar uma casa, de agora começar a pesar se eu tenho filho, se eu não tenho. Analisa tudo isso antes de ter filhos, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Eu quero falar mais um exemplo para vocês, esse exemplo meu, de quando eu comecei a trabalhar
quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, quando eu era uma arquiteta normal, porque hoje vocês sabem que eu sou uma arquiteta diferente. Há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, gente, eu trabalhava, obra, reforma. Eu convivia com obras 12 horas por dia. Eu fiquei 10 anos fazendo desta forma. E depois eu fui trabalhando com escritório de engenharia e arquitetura, enfim, 10 anos trabalhando assim. Nesses 10 anos, eu tive que, no meio do caminho, no meio desses 10 anos, parar totalmente, quase que totalmente de trabalhar. Porque eu resolvi ficar em casa e ser mãe. Só que quando eu resolvi engravidar, quando eu resolvi ser mãe, eu não tinha essa percepção, eu não sabia que isso ia acontecer. Ninguém ensina isso, ninguém fala sobre isso. Olha, fulana, você está trabalhando, você sabe que quando você for mãe, você vai ter que parar. Você não vai mais, por exemplo, ter olhos voltados a você 24 horas por dia. Você vai ter os seus olhos voltados para um outro ser. Isso demanda tempo, isso demanda paciência, isso demanda cuidado, carinho, amor e principalmente demanda preparo psicológico, psiquismo, psiquiátrico, porque ser mãe não é fácil. É a melhor coisa do mundo, mas não é fácil. Porque a gente não tem manual de instrução. Então, nesses 10 anos trabalhando com obras, que nem uma. É que eu amo. Eu amava trabalhar com obras, gente, é sério. É uma sensação muito boa de trabalhar com obras. Mas a partir daquele momento que eu tive que parar toda essa minha vida profissional, gente, tem uma série de questões que vem na tua cabeça que você começa a pensar, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Meu Deus, mas é minha profissão, meu Deus do céu, como é que eu vou voltar para a profissão depois de um certo tempo parado? Como é que vai estar o mercado de trabalho? Como é que eu vou me encaixar no mercado de trabalho? E são perguntas que muitas de vocês já devem ter se feito. Muitas de vocês ainda vão fazer essas perguntas. E muitas de vocês não precisam fazer essas perguntas. Porque tem babá, tem governanta, tem uma série de pessoas e você só vive a vida. Então tem diversas situações que vocês vejam que a casa, ela vai acompanhando essas situações. Ela vai moldando, ela vai se moldando. Tem casas que são acolhedoras e tem casas que são frias. Tem casas que tem bagunça das pessoas que vivem, que é uma bagunça maravilhosa e gostosa. E tem casas que ninguém se fala. E eu já falei em outros momentos aqui que casas silenciosas adoecem. E também vocês já sabem que a partir desses meus longos 25 anos trabalhando com arquitetura mas olha, são muito tempo cuidando e entendendo a energia das casas, que as casas silenciosas, elas são as mais difíceis. Elas são as mais difíceis de você morar. Elas são bem complexas, exige uma harmonização bem completa para você dar vida a esta casa novamente. Dar sorrisos para essa casa, devolver alegria para essa casa. Porque você pode estar morando numa casa de 1.000 metros quadrados e a sua casa ser feliz. Você pode estar morando numa casa de 1.000 metros quadrados e cada um viver num canto. Tem N mulheres aqui que estão passando por uma situação assim e outras não. Mas aqui, falando com vocês, agora vocês podem começar a prestar atenção e fazer as suas escolhas de como que vocês vão querer quando vocês chegarem nesse momento de comprar a casa, de formar famílias, que chegar esse momento de você escolher entre ser mãe e sua vida profissional. Porque a gente sempre vem com aquele pensamento, né? Eu quero me estabilizar profissionalmente para daí ser mãe. Só que nós temos uma ordem cronológica. Mulheres têm ordem cronológica que a gente tem que ficar atento. É muita coisa para nossa cabeça feminina. É muita coisa na nossa vida de mulher, nossa vida de mãe, de ser humana. É muita coisa que a gente... são várias caixinhas, né, aqui dentro da nossa cabeça. Muitas, muitas, muitas caixinhas. E às vezes a gente se pega pensando, será que eu fiz certo? Será que eu ensinei da forma certa? Será que meu exemplo foi certo? Será que eu não surtei demais? Meu Deus, eu gritei, será que... E agora dizem que não é pra gritar, e agora o que eu faço com isso? Gente, são muitas perguntas. E que não temos a resposta certa. Por isso que a Casa Olos traz para vocês os 9 princípios da casa.
Esses princípios, eles vão moldar a sua casa. E quando a gente instala esses princípios dentro de casa, eu tenho certeza para vocês que a sua casa vai ensinar de uma forma muito melhor, muito mais feliz, muito mais harmônica, com um brilho crístico, um brilho de saudável, um brilho de proteção, de boa conduta, de fé, de união, de força, de coragem, de serenidade, de equilíbrio, de saúde. É isso que os princípios fazem. Então vejam, nós temos que nos preparar fisicamente, mentalmente, alma, psiquicamente, com autocuidado, com autoconhecimento, para podermos fazer a escolha certa, até mesmo para escolher a casa certa e não ser escolhida. Exatamente isso. E me diz uma coisa, o que a sua casa está te ensinando hoje? Você consegue fazer essa autoanálise? Você consegue sentar? Você consegue sentar e parar para ter essa percepção, para poder ouvir? Eu quero deixar uma pergunta para vocês. Se alguém observasse a rotina... Gente, essa pergunta é o máximo. Se alguém observasse a rotina da sua casa durante uma semana, o que esta pessoa aprenderia? Aprenderia acolhimento, escuta, respeito, presença? Ou aprenderia apenas correria, silêncio, distanciamento? Essa reflexão não é para te gerar culpa, não, nada disso. É para despertar a sua consciência. Porque todos os dias a casa está ensinando alguma coisa. Todos os dias a nossa casa está nos ensinando alguma coisa. Quando a gente consegue colocar a nossa rotina, na rotina, todas as tarefas, os deveres, as obrigações de todos que ocupam o imóvel, gente, vocês não fazem ideia de como que a casa funciona melhor. Quando uma casa funciona melhor, ela nos ensina melhor. Como uma empresa, olha só, quando uma empresa funciona, quando uma empresa tem gestão, ela não prospera? Ela não gera bons frutos? Ela nos devolve com dinheiro? Pois é, a nossa casa é da mesma forma. Da mesma forma. Então vejam, cuidar das casas de vocês é algo que está no meu coração, está na minha alma. Porque não é simplesmente eu entrar na casa de vocês e fazer as coisas com achismo. Não, nada disso. Eu vou dar um exemplo para vocês da seguinte forma. A Casa Olos, eu acredito que a arquitetura vai muito além da estética. A gente fala aqui também de comportamento humano, né? A Casa Olos é Casa Olos. Olos é tudo. Eu tenho que analisar a casa no todo, no que ela está emitindo, a informação, como que vocês estão se sentindo dentro de casa, qual o aprendizado, por que vocês estão fazendo desta forma, por que está acontecendo isso, por que esses problemas. Então, cuidar da casa é comportamento humano, sobre convivência, presença, sobre a forma como nós construímos a nossa relação dentro de um lugar mais importante da nossa vida. O espaço mais sagrado que existe do planeta Terra é a sua casa. Nós temos que transformá-la, cuidá-la. A gente tem que, eu vou falar aqui, transformá-la todos os dias. Regar, revitalizar, abraçar, sorrir para nossa casa, estar alegre dentro da nossa casa. Eu quero contar para vocês algo que chegou, que já chegaram algumas clientes para mim e elas chegam assim: Lizzy, eu descobri você no YouTube, Lizzy, eu descobri você na internet e eu quero que você cuide da minha casa, mas eu quero que você faça o Feng Shui. Aí teve uma cliente que chegou para mim que ela estava no meio de uma reforma bem grande, de uma casa alugada. E ela me contou a história dos antigos moradores, enfim, do que aconteceu. Ela pegou a casa dela, essa casa completamente assim, ó, desvitalizada, destruída. E aí eu disse pra ela: fulana, analisando esse contexto todo, eu acredito que não seja agora o momento de você fazer Feng Shui. O momento agora seja de você de reprogramar a energia dessa casa para que você entre, após a reforma finalizada, numa casa que te acolha, que te abrace, que cuide de você, que te dê suporte. E essa cliente me relatou que o sonho dela, ela gostou tanto desta casa, que o sonho dela é comprar esta casa. E aí ela chegou pra mim: mas Liz, então não é legal fazer Feng Shui agora? Eu digo: não.
E aí eu expliquei para ela o seguinte, veja bem, agora é o momento que você já tem todo o teu projeto, você está morando numa casa de aluguel. O projeto dela já estava finalizado, gente, não tinha mais o que eu fazer na questão de decoração, de iluminação, nada, já estava tudo pronto. Aí eu disse para ela o seguinte, veja bem, você tem uma história dos antigos moradores um pouco complexo. Então vamos começar do começo? Vamos começar pela reprogramação, pela limpeza energética dessa informação dessa casa. Vamos reorganizar essa informação energética, psíquica dessa casa. E aí depois a gente vê o que pede. Porque a reprogramação energética é como se fosse você ir num clínico geral. Se pedir para fazer o Feng Shui, você se organiza e faz. Eu poderia muito bem ter feito Feng Shui para ela, eu ia receber bem mais. Mas eu ia fazer uma coisa que a minha intenção, o meu coração disse que aquele lá não era o momento para ela fazer aquilo neste momento. Então vejam, eu cheguei a essa conclusão e eu expliquei tudo isso para ela. Eu disse, Lise, meu Deus, agora eu entendi. Depois que eu entreguei, depois que eu enviei para ela o vídeo da reprogramação energética e o relatório, ela disse, Lise do céu, meu Deus, eu tô sentindo a minha casa. Ela, ela já está me ancorando. Ela já mudou a energia dela. Eu sinto ela diferente. E aí pediu sim para fazer Feng Shui, pediu para fazer Cabala, pediu para fazer geodologia, pediu para fazer, inclusive, como é que chama? Mandalas de fitoenergética de ambientes. E pediu para ela fazer alguns, como é que a gente chama? Alguma harmonização pessoal também. Então vejam, o ambiente, a primeira coisa que eu sempre indico para vocês a fazer a reprogramação energética, porque as casas, para elas educarem alguém, elas precisam estar educadas, vamos dizer assim. A gente precisa reeducar a casa. E a gente reeduca reprogramando ela. Reprogramando essa informação. Para que aí sim ela possa passar uma informação educativa. Casas tristes, casas que não se falam, casas que as pessoas não conversam, que as pessoas não dividem o dia a dia, casas silenciosas, aquele silêncio que parece que vai te engolir. Gente, essa casa não vai ensinar nada de bom. Percebam a importância de que, para a nossa casa nos ensinar algo, nós temos que passar instruções para ela. E a nossa forma de passar instruções para ela, aqui no escritório, é através da reprogramação da sua energia, da lista dos seus desejos. Liz, eu quero... O que é a lista dos desejos? A lista dos desejos é assim, Liz, eu quero que a minha casa, a gente pare de discutir, a gente converse. Eu não quero mais ser reativa. Eu quero reformar a minha casa. Eu quero que pare de quebrar copos, de quebrar eletrodomésticos. Eu quero conversar com meu marido, com os meus filhos. Eu quero que nós sentamos todos juntos para fazer uma refeição. Eu quero que todos me ajudem com as tarefas domésticas. Eu quero que todos cuidem dos seus pertences, que não deixem espalhados pela casa inteira. Que a gente tenha uma boa convivência, principalmente que a gente tenha uma boa noite de sono. Então a gente limpa essa informação que estava antes, nessa casa doente, casa silenciosa doente, a gente limpa isso, reorganiza essa informação toda e instala essa lista de desejos. E aí a coisa começa a funcionar. Aí a sua casa ela vai te dar suporte. Eu já tive relatos aqui que disseram para mim que depois dessa reprogramação energética, a minha cliente chegou para mim e disse assim, Liz, você não vai acreditar. Pela primeira vez em anos, eu escutei eu conversei com o meu marido e ele falou umas coisas para mim que não foram legais porque ele estava muito estressado, ele estava muito nervoso. E eu consegui escutar ele sem reagir. E eu fui lá e confortei ele, eu tive compaixão por ele. E aí assim a gente não discutiu. Eu escutei, eu confortei, disse que ia ficar tudo bem. Porque em outros momentos eu teria discutido com ele. Ela estava tão feliz, mas ela estava tão feliz, ela disse, Liz, eu consegui. Então a casa deu suporte para ela fazer isso. Porque você que chega até aqui pedindo a reprogramação energética, é você que é a responsável. Eu sou somente 50%. E quem vai implementar esta reprogramação com as recomendações posteriores é quem chega até mim, é quem contrata isso, é quem chega com a lista dos desejos. Percebam isso, percebam essa diferença de que a nossa casa ela ensina, a nossa casa nos influencia o tempo inteiro. Quer saibamos ou não, queremos ou não, gostemos ou não. Mas ela passa 24 horas por dia nos influenciando. Chegou uma outra cliente aqui também, que ela chegou até mim através do canal do YouTube. E quem não segue no YouTube, se fizer sentido, ela tem muita informação para você.
Voltando aqui nessa outra cliente, ela entrou num apartamento, primeira casa própria dela, comprada, um apartamento que ela comprou. E ela tem uma história de vida assim bem intensa mesmo, bastante dúvidas, uma delicadeza impressionante. E ela chegou até mim querendo fazer o Feng Shui. A casa dela com os móveis todos, a reforma toda feita, tudo colocado, tudo no lugar. Só falta fazer os últimos, colocar a lâmpada e a roupa e os pertences pessoais dela. Aí ela me relatou que teve problemas com o vizinho de cima, vizinho de baixo, vizinho do lado, do outro lado, com condomínio, seríssimos problemas durante a reforma dela. Pasmem, meninas, sério. Um apartamento de quase 50 metros quadrados, ela levou 2 anos em reforma, de tanto problema que teve. Aí eu disse pra ela, minha querida, esse momento aqui agora, antes de você entrar e morar nesse apartamento que teve tantos problemas, é a gente reprogramar a energia desse apartamento, para que você entre, para que você se sinta bem, para que não tenha mais essa desavença toda que ocorreu, essa informação toda que ocorreu com a vizinhança, isso não te perturbe. Isso não desvitalize, desregule você. Acho que essa é a palavra, né? Desregule, enfim, desequilibre você. Para que a casa não sugue tua energia vital. Então aí a gente fez, mais uma vez, uma cliente que eu senti que Feng Shui não era a hora. Já tinha, aliás, se esta cliente tivesse chego para mim, a primeira coisa que eu iria fazer, como foi uma compra de um imóvel de terceiros, né, que ela não foi a primeira moradora, a primeira coisa, reprogramar a energia. Liz, eu quero reformar, então a gente reprograma a energia para que na reforma não dê problemas. Aí sim fizemos o projeto de reforma baseado no Feng Shui. Aí eu vou saber as cores, eu vou saber a posição de cama, eu vou saber a forma de decoração, eu vou saber a cor da porta de entrada, a cor do tapete, da almofada, se o sofá fica para a parede da direita, para a esquerda. Porque ela já tinha feito tudo isso. Ia confundir mais ela ainda. Aí ela ia dizer, meu Deus, fiz tudo errado. Imagina se eu faço um projeto de Feng Shui e ela, nesse sonho todo de entrar em casa, e o projeto de Feng Shui diz totalmente ao contrário. E essa reprogramação, inclusive, não pediu para fazer a consultoria de Feng Shui. Olha que incrível isso. Pediu para fazer geobiologia. São coisas, são situações que o ambiente mesmo, ele fala o que precisa. Ele fala o que precisa, ele me diz o que ele precisa. Vocês sabem que eu falo com as casas, e as casas falam comigo. E vocês sabem que a Casa Olos, eu coloco o meu coração, a minha alma quando eu trabalho nas casas de vocês. É um respeito enorme, eu não sei explicar a grandiosidade, a felicidade que eu sinto quando eu entro na casa de você, na sua casa. É maravilhoso. É maravilhoso. A reprogramação energética, ela faz milagres. Agora, existe uma outra questão importante aqui que você também tem que saber. A reprogramação energética é o primeiro passo. Quando você quer continuar cuidando da mente pensante da sua casa, aí eu ensino você a fazer a reprogramação psíquica, que daí você não precisa de ferramenta nenhuma. Você aprende a reprogramar a mente pensante da sua casa. É interessante isso, né? Quando a gente aprende a usar apenas comandos verbais, com conhecimento, com sabedoria, com uma técnica. Que essa técnica é eu que desenvolvi, eu que intuí a reprogramação da mente pensante, que é a reprogramação no psiquismo do ambiente, como se fosse na mente da sua casa. Então vejam, é uma série de situações que chegam até mim e que muitas vezes eu escolho a técnica, né? Eu escolho a harmonização que não me favorece, mas favorece a casa de quem está chegando. Vejam que coisa mais linda, né? É maravilhoso. É muito maravilhoso. Mas enfim, agora eu quero saber de você, eu quero ouvir de você. Qual foi o maior ensinamento que a sua casa lhe proporcionou ao longo da sua vida? Escreva para mim aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler a sua experiência. E se esse vídeo fizer sentido para você, deixe o seu like aqui para mim, clica aqui no nosso joinha, né? Deixe o seu like. Se fizer sentido e você acha que alguém está precisando ouvir tudo que eu conversei aqui com você, passe adiante. Se fizer sentido para você isso e você sabe que vai fazer diferença na vida de alguém, passe esse vídeo adiante. A casa não muda uma família sozinha, mas ela pode favorecer encontros, fortalecer vínculos, criar um ambiente onde as pessoas tenham vontade de permanecer,
Porque quando cuidamos da casa, estamos cuidando da história que está sendo escrita dentro dela. Todos os dias a casa está ensinando alguém. Todos os dias a casa está ensinando algo a alguém. E a pergunta minha é: o que a sua casa está te ensinando hoje? Eu cuido da sua casa para que ela cuide de você.